A psicanálise é feita dos seus conceitos, não é outra coisa, né? E aí eles tinham participado, né, pelo que eu entendi aqui, eu tentei ver historicamente o que era isso, mas de uma reunião no domingo com psiquiatras, né? Provavelmente algum dos eventos da escola de psiquiatria, ele participava, porque ele é psiquiatra também. E os psiquiatras naquela época eram, especialmente na França, né, muito resistentes e são até hoje, né, grande parte deles resistem à psicanálise, dizem assim, isso é um monte de bobagem, né? O que interessa é a química. Aí ele fala assim, né? Então vocês são postos de lado e eles vão discutir entre eles sobre as potências, né? Potências químicas, dizendo assim, isso é falta do produto A, do produto B, do produto C, um desequilíbrio químico, e enfim, o psiquiatra vai lá e vai, né, dar a indicação e vai dizer assim, isso se resolve com remédio, não com conversa, né? A psicanálise existe, ela tem o seu conteúdo e ela continua, porque ela tem validade, ela funciona, né? E nós estamos aqui exatamente para isso, né? E vamos continuar falando sobre o que entendemos da psicanálise, vamos ajudar nossos pacientes e tudo mais. E aí ele também fala da reunião que eles tiveram com Coiré. Esse Alexandre Coiré era um professor da Sorbonne, que falava sobre os filósofos. E ele reúne uma turma para assistir um seminário que o Coiré já estava dando sobre Platão. Exatamente, eles tinham visto o Mênon, né, que é um dos diálogos, curtinho, um diálogo de Platão, onde ele descreve a experiência de ensinar alguma coisa a um escravo. O desafio é esse, né, que o Sócrates está com um aluno, que é esse Mênon, e esse aluno dele diz para ele, mas eu não entendo quando você diz que o conhecimento já existe na pessoa. O trabalho de ensinar é apenas despertar reminiscências. Por quê? Porque tanto para Sócrates quanto para Platão, a alma que detém o conhecimento e ela é imortal, certo? Ela volta várias e várias. Eu falo que o Platão é um pré-cristão, né? Um pré-católico, né? E essa é a ideia. Essa alma é indestrutível, ela é imortal e ela vai acumulando conhecimentos. Quando ela incorpora, você esquece. E aí o que você vai fazer? Você vai, ao ensinar alguma coisa para alguém, você vai despertar essa memória que a pessoa já tinha. E aí ele traz o escravo e faz um experimento, depois a gente vai falar sobre isso, né? Para provar que esse escravo tenha lá dentro dele um conhecimento, né? E aí ele diz assim, isso é muito interessante para nós, porque parece um pouco com o que o Freud está falando para a gente, de que tem alguma coisa que está lá no inconsciente e que pode ser despertado, pode vir ao conhecimento. São reminiscências. Então, o nosso método é um método que trabalha com reminiscências. O método analítico é um método para fazer com que coisas que estão ali adormecidas voltem. Só que ele não vai dizer que essas coisas adormecidas são de outras vidas. Freud vai se limitar à vida a partir do nascimento. Mas ele vai dizer, as experiências que ficaram acumuladas no inconsciente, algumas delas podem ser sintomáticas. Isso, ele diz assim, quem é o paciente e quem não é, né, no diálogo lá. E outra coisa que implica muito, né, se tudo é reminiscência, da onde vem a primeira reminiscência? Aí cai para Jung, né, inconsciente coletivo, memórias filogenéticas, aí ele diz assim, esse é um campo perigoso. Ele diz assim, quando estamos buscando esta verdade, estaria, vamos dizer assim, né, para Platão, nesta alma imortal, ele diz assim, nosso método é válido, porque é um método parecido com o método socrático. E vocês vão ver no exercício, é um exercício de fazer perguntas. Fazemos perguntas. A maiêutica, né? A maiêutica socrática através de perguntas, eu faço despertar o seu conhecimento.
Então, ela, ao mesmo tempo que ela não quer, ela quer, porque ela faz uma evitação dessa verdade, porque ela acha que esta verdade é perigosa para ela. Eu vou usar a técnica das perguntas para fazer você pesquisar dentro de você mesmo, vamos dizer, se pode haver alguma verdade oculta que está te prejudicando. Não, porque se há uma dúvida, alguma coisa que está ali, você vai fazendo perguntas, a pessoa vai despertando para aquilo. Caso vamos reduzir, equilibrar aquela angústia, né? Colocar as coisas mais ou menos no lugar, para que a pessoa possa, a partir daí, sim, lidar com as questões que são importantes para ela. Não adianta achar que o analista vai resolver tudo. Não vai. Ele vai pontuar uma coisa ou outra. Quem resolve mesmo a parada é o paciente. Né? De vez em quando, assim, você diz assim, você nunca dá uma orientação para a pessoa? Dou orientação, sim. Se a pessoa está muito perdida, você dá uma orientação. Não é aquela orientação tipo assim, então pega esse cara e manda ele pra puta que pariu, separa. Tô vendo que você está angustiada com o marido ou coisa do tipo. Aí você fala assim, é uma orientação nesse nível? Não. Eu não posso dizer para você separar ou ficar junto, né, ou mudar de país, ou mudar de emprego. Como assim? Eu não vivo a sua vida, eu não posso ter esse grau de influência. Né? Freud, inclusive, era muito categórico, ele dava 2 orientações. A primeira orientação é: procure falar livremente, na associação livre, não se censure, seja, né, o mais claro possível, fale de tudo. Essa orientação para dar o resultado era a associação livre. Né? E a segunda orientação é: não tome nenhuma atitude. Muda de cidade, troca de emprego, sei lá, né? Se joga da ponte. Não faça nada disso agora. Aguenta aí, segura, né? Não tome nenhuma decisão. Porque nós vamos trabalhar juntos, vamos mexer em várias coisas para te dar exatamente sustentação para você poder, né? Tá sendo cuidadoso aqui, porque está dizendo assim, né? Olha, nós estamos acompanhando o seminário do Coiré, vamos olhar o que é que ele contribui para nós, né? Ele diz assim: essa ideia, né, de que a maiêutica é um método interessante para nós, é válida. Sim, né? Como vamos usar isso? Como vamos usar este método para fazer surgir a verdade do sujeito do inconsciente, né? Daquele eu que é o eu inconsciente. É possível? Não é possível? Vamos chegar lá? Não vamos chegar lá? É disso que nós estamos tratando aqui. Mas a ideia é bastante interessante. Toda hora ele traz esse tipo de referência, porque ele fala assim: esses caras já estavam às voltas com isso. Né? E é que o Platão diz, né, a partir de Sócrates, que tudo é reminiscência. Qual é a ideia dele? Ele está se opondo, na verdade, ao sofista. E o sofista era aquele que trabalhava, né, vamos dizer assim, aí eu vou usar os termos gregos lá, né, da época, trabalhava com a doxa. A doxa é aquela coisa do o conhecimento do momento, né, porque o sofista, ele era, vamos dizer assim, né, Sócrates e Platão são contra a democracia ateniense, exatamente porque eles diziam assim: a democracia ateniense está na mão dos sofistas, e os sofistas ganham dinheiro para convencer as pessoas. E eles usam o conhecimento raso, o conhecimento prático, aquela coisa muito do dia a dia, muito evidente, para dirigir as coisas para o lado que o contratante queria. Sócrates e Platão vão condenar isso e dizer assim: nós queremos trabalhar com a episteme ou episteme, né? Tem várias pronúncias, aqui ela tem um acento, né? Que é o conhecimento que já tem uma característica científica, é um conhecimento elaborado. E ele vai dizer: este conhecimento elaborado só vem para nós por causa das nossas reminiscências. Silogismo está do lado da episteme. Silogismo é o método para se desenvolver um conhecimento, né, mais profundo, um conhecimento científico, mais, né, que se estuda, que se baseia, que se desenvolve, né? E o outro é o imediato. O método para silogismo é o método maiêutico. Fazer perguntas, especular, falar hoje, falar amanhã, falar depois, aprofundar, né? Então ele diz assim:
Daí pode vir o quê? Daí pode vir a virtude, porque a grande discussão no Menon é se existe virtude ou não, por exemplo, no escravo. A virtude é aquela coisa que está dentro desta persistência na episteme. O virtuoso é aquele que segue. Nós seguimos, nós não somos incansáveis, nós vamos em frente. Ele se opõe ao método sofístico que não está preocupado com isso, está preocupado com o imediatismo, com atingir objetivos e resultados. Então, ficou com essa marca exatamente porque o Platão, né, fala muito disso. Não era sempre lógico, por quê? Porque ele diz, para ele, sim, para Platão era tanto que ele diz assim, a democracia é uma porcaria, porque ela está baseada nessa doxa, nesse conhecimento, nessas crenças. Doxa também pode ser chamado de crença, se bem que uma crença pode ser desenvolvida de uma maneira mais evoluída, né? Mas de qualquer maneira é aquele conhecimento mais imediato, mais raso, e ele vai dizer, isto não constitui virtude. Então, ele dizia assim, esses caras, e o pior é que depois Lacan vai dizer assim, mas os sofistas têm uma coisa muito interessante neles, é a linguagem deles. Então nós não vamos jogar o sofista fora, nós vamos pegar um monte de coisa dele. É o cara que convence no gogó, sabe falar, sabe convencer. Então ele diz assim, nós analistas, nós temos que ter um pouco disso também. Não é só a virtude, não é só a busca da verdade. Ele falou, isto também para o desenvolvimento da técnica da psicanálise. Mas como prática, de certa forma, nós somos... Porque ele diz que as descobertas freudianas, muitas delas, estão baseadas nessa controvérsia, de certa forma, entre doxa e episteme. Ele vai confrontar a verdade, né, e verdade científica, vamos dizer assim, né, com uma sabedoria, que é a sabedoria popular, é a sabedoria do dia a dia. Se tem uma coisa que a gente se confronta o tempo todo com nossos pacientes é o que eles sabem da vida. Nem sempre este saber da vida, que foi aprendido pela própria experiência da vida, é o que vai melhorar a vida deles. Você vai ter que trazer o quê? Alguma coisa diferente disso. O analista sabe da psicanálise e o paciente sabe da vida dele. E nós temos que fazer o quê? Bem bolado para fazer tudo isso lá junto. Então vai separar em 3 grandes categorias. Ele vai dizer assim, tem a turma do braçal, tem outros nomes, tá, gente? Mas eu vou simplificar, né? Tem o povo braçal, o povo técnico e o povo virtuoso. No começo nós vamos dar disciplinas básicas, que é música, fala, né? Que é a oratória, e não sei o que, para todo mundo. Aí falou assim, quem for bem, passa para a próxima fase. Olha o jeito dele pensar na educação da época. Ele falou assim, aos 3 anos, dos 7 aos 10 anos nós vamos dar isso, quem se interessar, passa para a próxima. Né? Aí na próxima vai ter matemática, vai ter geometria, vai ter não sei o que, e aí passa para a próxima. Quem ficar na última peneira, que a estimativa dele era não mais do que 5% da população, vai continuar estudando o resto da vida. E esses vão ser os virtuosos, esses vão ser os governantes. Esses que buscam incessantemente a verdade.